E aí, gente bonita, pra quem não me conhece, eu sou a Nelly de Jesus, ou você pode me chamar de Outono, muito prazer. E eu te confesso que eu tenho que parar com essas coisas de postar depois de muito tempo. Ficar um longo tempo sem postar, porque sempre que eu volto parece que eu simplesmente esqueci como se faz isso aqui, desaprendi. E eu sei que eu tô devendo também aí um vídeo específico. Quem assistiu o último vídeo sobre liberdade, acho que o que é liberdade, vou trazer esse vídeo. O próximo vídeo será sobre esse, que eu falo sobre uma dinâmica para você tirar uma selfie do seu inconsciente. Eu vou trazer no próximo vídeo, com certeza. Mas hoje eu quero falar sobre um tema, sim, que tem permeado os dias, né, esses últimos dias, não só como algo físico, mas também como algo emocional. Que o tema deste vídeo é: toda dor é um sintoma. E o que eu quero dizer quando eu falo sobre sintoma é que não é a causa de fato daquela questão que está te causando dor. A dor, ela é só uma questão, seja ela emocional ou física, te sinalizando que tem alguma questão ali que precisa ser olhada, observada e tratada, talvez, né? E eu trago umas perguntas aqui nesse vídeo para você que me acompanha se fazer e pra gente papear aqui um pouco. Eu confesso que não tem... Eu escrevi algumas coisas, mas não tem um roteiro, né? Mas eu acho importante a gente conversar sobre. Afinal, a gente tá falando sobre... Esse canal aqui fala sobre nos tornarmos nossa melhor versão. E não tem como fazer isso sem refletir sobre nossos comportamentos, o que nós estamos pensando, o que nós estamos fazendo, porque é um processo de autoconhecimento. Então vamos começar aqui com as perguntas e aí a gente vai dialogando. Eu espero que esse vídeo te deixe com uma pulga atrás da orelha, assim como eu fiquei por esses dias aí com alguns acontecimentos. A primeira pergunta que eu trago aqui é: qual é a sua maior dor hoje? Para pensar aí nessa pergunta. Qual é a sua maior dor hoje? Que se alguém tocar nesse assunto, dói, assim, te incomoda, você fica triste, você fica pra baixo. Aí eu tenho uma segunda pergunta, porque pode ser que você não... Pode ser que você fale: cara, eu tô muito de boa, eu tô muito tranquila, eu não tenho nenhuma dor aparente. E aí eu vou te fazer essa segunda pergunta. O que te incomoda na sua vida hoje? Não é uma dor, ora lá bolas, essa grande dor, essas coisas, né? Lá essas coisas, mas é um incômodo, que é uma coisa que tá na minha vida hoje, mas que me incomoda, assim, em menor grau, talvez. Que eu gostaria de mudar de alguma forma, em algum momento. E é um carrapichozinho, sabe? Que me incomoda. E aí eu vou pra terceira pergunta, que é o que pega muito, né? Pensa em alguém que te incomoda, que te tira do sério aí da sua convivência, do seu grupo de amigos ou da sua família, do grupo familiar aí que você pertence. Eu tenho certeza que alguma dessas perguntas você falou: não, tá, agora faz sentido. E aí o que eu trago aqui sobre essas perguntas? Que tudo isso que te gera incômodo, que te gera dor ou que te incomoda de alguma forma, nada é sobre o que tá fora, é tudo sobre o que tá dentro. Então essa dor que você sente, esse incômodo, ela nada mais é do que um sintoma de algo que tá em você, mas que não é aparente, porque o que aparenta, o que aparece é o sintoma dessa questão. Vou exemplificar de algumas formas aqui para você entender. Vamos pensar na árvore, né? A árvore, o que tá visível aos nossos olhos? O caule, as folhas, os galhos, os frutos. Sendo que isso que a gente vê é um resultado do que tá por baixo da terra, do que tá na raiz. Como você mata uma árvore? Arranca a raiz, assim. Tira da raiz. Se você cortar a árvore, provavelmente ela... Cortar assim, né? Cortar a parte visível. Se a raiz tá ok e saudável, o que vai acontecer? Ela vai crescer de novo. Mas se você for na raiz e arrancar a raiz, certamente essa árvore vai morrer de alguma forma. O que eu quero dizer com isso? Que o que você está vendo, a dor nessa questão, né, dessa ideia que eu trago, ela é
são o que é visível, são os galhos, são as folhas, são os frutos. Então, por exemplo, suponha que essas folhas estejam caindo, que essa árvore ou essa planta esteja murchando. Isso é um sintoma de que tem alguma coisa de errado, provavelmente na raiz, né? Tá, Nelly, mais ou menos, entendi mais ou menos. Vamos lá, vou dar um exemplo. Um outro exemplo que é uma história que aconteceu comigo, que é uma história boba, que você vai falar assim, cara, ok. Há algum tempo mesmo, tipo assim, mais de um ano, com certeza, sem sombra de dúvidas, mais de um ano. Eu comecei a sentir sensibilidade numa parte do dente, na parte de cima do dente. Sensibilidade, assim, toda vez que eu mastigava, que eu comia alguma coisa, e aí, às vezes a gengiva sangrava, eu passava fio dental e eu achava na minha cabeça que eu usei aparelho por muitos anos, e eu achei que estava se criando um espaço ali, né, porque a comida entrava o tempo todo, e foi bem incômodo por um tempo, e eu passava fio dental, ficava um tempo ali bem, por um tempo dando atenção àquela região, e aí parava, e aí voltava, mas é isso, voltava, parava, voltava, parava. E alguns meses atrás, o que aconteceu? Eu comecei a sentir uma dor toda a minha lateral aqui do rosto, mas assim, uma dor, eu já falei disso em algum vídeo, que eu fui parar na emergência no mesmo dia 2 vezes, no dentista, porque era uma dor absurda, sendo que a dor parecia que era nos dentes de baixo. E aí tiraram raio-x e nada, assim, nada que justificasse a dor que eu tava sentindo. Mas enfim, chegaram a abordar, a mexer no meu dente, eu fiz canal no dente de baixo, eu tomei medicação. E aí depois que a medicação terminou, essa dor diminuiu. Essa dor sumiu, aí hora ou outra aparecia ali. Só que, é claro que, como eu estou falando nesse vídeo, a dor era um sintoma, eu precisava ir ver o que era. E acabou que eu fiz canal no dente de baixo. Enfim, sendo que quando eu fiz o canal e eu fui pro dentista, né, que tem várias especialidades, ele pediu uma panorâmica, né, que é um raio-x da boca toda, e um raio-x de cada dente. Tipo assim, além da panorâmica, que é isso que tu vê em um raio-x só, ele pediu um raio-x daquele pequenininho em cada dente pra olhar. E aí, quando eu voltei, isso já tinha passado a dor, eu não tava mais sentindo incômodo, não sei se o remédio tava fazendo efeito, não sei se era por causa do canal, do dente de baixo. Eu sei que quando ele foi olhar o raio-x, os 2 dentes de cima, que era esse dente que eu vira e mexe, eu senti alguma coisa ali, tava com uma cárie enorme. E precisou, tipo assim, eram 2 dentes de canal. Enfim, o que eu quero te dizer com isso? Às vezes a gente sabe que tem alguma coisa ali, sabe? Seja fisicamente ou seja emocionalmente. E a gente vai empurrando com a barriga e a gente vai achando que não é nada e a gente vai achando que vai passar com o tempo. Pode ser que passe. Dependendo aí da sua personalidade, às vezes alguém brigou contigo, você se desentendeu com alguém, aquilo ficou. Tem gente que vai ter um embate, uma questão e vai esquecer, tem gente que vai ficar guardando aquilo, né? E começa pequeno, começa como um carrapicho, começa ali um incômodozinho de nada, sabe? Uma sensibilidade no dente. E aí, quando vai ver, isso tá grandioso, monstruoso, que vira uma grande dor, uma grande questão. E que muitas das vezes é uma grande questão que a gente vai refletindo no outro, a gente vai transferindo pro outro. E agora eu vou trazer um exemplo aqui, a nível emocional, de sintoma emocional. Já trouxe várias parábolas aqui. Mas, por exemplo, suponha que você saiu de um relacionamento tóxico, tá? E aí se você for mulher, todo homem que você olha, você acaba por projetar nos homens que todo relacionamento vai ser tóxico. Porque você não consegue olhar, assim, você não consegue ver, às vezes isso é muito consciente, geralmente quem sai de um relacionamento assim não quer ter um relacionamento tão cedo. E essa projeção, ela pode ser consciente ou ela pode ser inconsciente. O que isso significa? Você vai atrair relacionamentos daquele modo, ou você tá distanciando homens porque você, na tua cabeça, inconscientemente, você nem sabe, você tá distanciando, você se comporta distanciando que você, às vezes, nem sabe como. Às vezes você é muito masculina, e isso é um sintoma pra você
afastar homens, e você não sabe, porque é inconsciente. Ou pode ser conscientemente, porque você sabe que você tá projetando, assim, na tua cabeça, nenhum relacionamento vai dar certo, porque todos os homens são tóxicos e etc. O que eu quero te dizer? Essa projeção é sintoma? Sim. Essa dor é sintoma? Sim. Onde tá a raiz disso? Depende. Por que eu digo depende? Não necessariamente a raiz disso. Eu sei que você pensou que a raiz disso é o relacionamento tóxico que a pessoa viveu. Mas não necessariamente. É provável, porque assim, antes dela entrar num relacionamento tóxico, alguma coisa dentro dela fez ela se relacionar com esta pessoa e dar liberdade, se envolver com uma pessoa desse tipo, inclusive nos sinais, enfim, que a pessoa não enxerga. Por quê? Porque é inconsciente. Pode ser que, e aqui é um grande pode ser, porque eu tô exemplificando, porque pode vir de vários lugares isso. Mas pode ser que essa pessoa, ela tenha tido uma infância que essa infância, isso é mais escancarado, né? Mas que nessa infância, os pais dela tinham esse relacionamento. Um relacionamento de agressividade, um relacionamento, às vezes, de até violência física. E como na infância, o primeiro setênio, até os 7 anos ali, a gente simplesmente absorve tudo, a gente não filtra nada, a gente tá pegando tudo e registrando internamente, colocando, assim, é assim que se ama, é assim que cuida das pessoas, a gente tá absorvendo tudo. Então, aquilo fica registrado nela, e aí pode ter várias formas de registro, mas ela pode registrar nela que amor é aquilo, porque ouvia dizer que amava, mas no comportamento era completamente equivocado, mas aí entende aquilo como amor, ou fica internamente que aquilo ali não é o que ela quer e tudo mais, mas tudo é um grande depende, vai de pessoa para pessoa. Mas o que eu quero voltar a dizer aqui é sobre os sintomas, né? E quando eu digo que o sintoma e as questões não é sobre o entorno, é sobre você, é porque cada um vai lidar com isso de alguma forma. Você não controla o que acontece com você, óbvio, mas você controla como você lida com aquilo que acontece com você. Então, por exemplo, pode ser que eu chegue aqui e fale abandono paterno, e nada passa pela sua cabeça, isso não te gere nada, porque você foi uma pessoa que cresceu com o pai presente, e isso não te causa incômodo algum. Pode ser que eu fale isso, e você que talvez tenha sido abandonado por pai, não tenha tido pai presente, isso esteja tão entranhado em você a ponto de eu falar essa frase e você se sentir ofendido, e você sentir com uma profunda tristeza. Tá, Aniele, mas caraca, foi a pessoa que abandonou. Sim, foi a pessoa que abandonou, mas o sintoma, ele tá em você porque tem alguma questão em você, entende? A questão como você lida com o fato. Então você tem que olhar pra esse lugar. E por quê? Isso vai influenciar a nossa vida de alguma forma. E, na maioria das vezes, na maioria dos jeitos e dos modos de lidar com a vida, a gente tá sendo influenciado por isso, por esse registro passado que ficou marcado. E se você não olha pra esse lugar, você repete padrão e você vive. Sabe coisas que às vezes você faz e tu fala, caraca, eu não queria estar fazendo isso aqui, isso tá acontecendo de novo. O ciclo parece que tá se repetindo, sabe? Mas por que está se repetindo? Porque tem alguma coisa ali que você tem que mudar, alguma chave que você tem que virar, que você não tá olhando pra isso. E aí você vai transferindo essas questões nas pessoas. E é muito louco você ter conhecimento. Por quê? Quando você compreende, que você começa a estudar um pouco sobre isso, você vai aprofundando, você entende, você vê que as pessoas estão se projetando o tempo todo. Então, uma coisa que eu comecei a reparar muito, comentário em posts de internet, comentário em posts aleatórios. Qual foi o que eu vi hoje, cara? Hoje era um vídeo de 3 mulheres na academia andando, como as pessoas pensam, falando sobre pernas grossas, né? E gente que treina muita perna fica lá pernuda. Como as pessoas acham que as pessoas com pernas grossas andam. Aí tinha aquela andada de modelo cruzada. E como elas realmente andam, e tipo, andando com a perna pra fora porque as coxas se esbarram. E aí eu fui olhar os comentários, e cara, é uma projeção, assim, tipo, fica masculina, assim, vários comentários, que fica fake, não sei o quê. Quando, na verdade, a opinião é uma grande projeção da pessoa. Então, uma outra que aconteceu que eu falei, cara, bizarro.
No post, a menina, ela falava sobre amizade colorida. Isso aqui é um clássico, um verdadeiro clássico, tá? Sobre amizade colorida, que pode existir amizade colorida. Mas assim, tava super tranquila. Ela tava postando o vídeo que tinha vários recortes dela com um amigo, sendo que era uma amizade colorida, né? E aí ela dizia lá, ela é sexóloga, aí falava que enfim, isso tem um tempo. A legenda, ela falava explicando um pouco sobre que ok ter amizade colorida. Nossa, e a chuva de comentários de ela provavelmente tá mais envolvida que ele, ela vai se machucar, que não sei o que. Gente, isso é uma grande projeção. Essas pessoas já passaram por isso, já sofreram essa dor, e ao invés delas se curarem disso, né, fazendo terapia que seja, autoconhecimento, aprofundando, olhando pra si, elas projetam o tempo inteiro nisso. Então, é provável que essas pessoas atraiam mais relações, assim, que elas se frustrem. Porque, já falei aqui, isso aqui é um mantra, gente. O nosso nível consciente é de 5 a 15, a 17, se eu não me engano, por cento. O nosso inconsciente é entre 95% e 87%. Nós tomamos as nossas decisões e os nossos hábitos e os nossos comportamentos. Quem comanda é o inconsciente. O consciente está racionalizando as nossas decisões. A gente decide as coisas pelo viés emocional. O racional, ele justifica as nossas decisões emocionais. Então não tem como separar isso. Tá aí. Como é que eu lido melhor com isso? Como é que eu faço melhor pra né, não ficar repetindo padrão e pra me entender? Mas as pessoas não se conhecem, é muito louco. As pessoas sentem as coisas e não sabem o porquê. Como eu faço pra me entender e me conhecer minimamente pra eu conseguir lidar melhor com isso e com os outros? Porque a questão de lidar com os outros, o problema nunca tá no outro, gente. Se te incomoda é porque tem alguma coisa em você relacionada àquilo. Então, fulano me incomoda por causa disso. Não vou me relacionar com fulano. Não tô dizendo que você tem que se relacionar com as pessoas, com todo mundo. Mas assim, não quero me relacionar com fulano. Mas por que tal atitude me incomoda tanto? O que tem em mim que dá match em algum grau pra me incomodar tanto? Tem que olhar pra esse lugar, senão você vai ficar... Porque assim, é isso. Afastar pessoas trata o sintoma, mas não trata a raiz do porquê te incomoda. Porque é uma questão pra mim. Qual a grande questão dentro de mim que me irrita, que faz eu me irritar com tal pessoa? Entende? Enfim. E é isso, assim, às vezes as pessoas são tendenciosas a adiar a cura. Que é assim, eu não quero olhar pra esse lugar. Porque eu não sei lidar com esse lugar. E aí tem uma criança ferida dentro dela e ela fica deixando a criança comandar. É muito louco, porque assim, não vou dizer que quando você tem autoconhecimento e você, porque assim, as pessoas não viram, elas não transcendem não, elas continuam sentindo raiva, elas continuam se irritando, se entristecendo, mas você sabe pra onde olhar. Ontem aconteceu um fato assim, eu fiquei muito irritada com algumas coisas. E eu falei, cara, eu tô irritada, mas eu sei que isso aqui é sobre mim. Vamos lá. O que é sobre mim? Então, a criança aqui querendo tomar o comando, porque quando quer a qualquer custo. Vamos olhar pra isso. O que mais? E aí eu fico me perguntando, me questionando. Então, se pergunta, primeira coisa, qualquer coisa que te atravesse, pergunta por quê? Cara, não faço ideia. Se você soubesse. Se fosse... não sei, mas se fosse alguma coisa, o que seria? E aí vai cavando, vai vasculhando. Isso não é uma coisa que vem do dia pra noite, lógico. Mas você, com o tempo, vai ganhando um jeito de se entender, se compreender e se descobrir mais, sabe? De saber mais a teu respeito. Às vezes a gente sabe mais sobre o outro do que sobre a gente. Isso é muito louco. Enfim, então se pergunte, busque conteúdos, saiba a sua personalidade. Às vezes a pessoa não sabe quais são os traços de personalidade dela e o que não sabe, é um completo desconhecido de si. Então, assim, pra gente voltar num esquenta gostoso, assim, esse vídeo não tem um fim, porque eu não tô aqui pra te dar uma receita de bolo do que fazer quando tantas questões aparecem. Mas se pergunte,
uma coisa muito boa, né? A gente é muito bom em dar conselho pros outros. Se fosse um amigo, uma amiga sua que tivesse nessa situação, com essa dor, com essa questão, com esse sintoma, qual conselho você daria pra ele? Pega e se dá esse conselho. Aí pode ser que a sua questão aí seja, cara, fiz uma cagada e não consigo me perdoar. Tu vai ficar carregando esse rancor de si mesmo aí no teu coração, sabe? Então, assim, se ame pra caramba. Não se contente em se amar pouco. Converse, seja seu melhor amigo, seja sua melhor amiga. Porque é assim, de passo em passo, que a gente vai chegar na nossa melhor versão. E é isso que eu estou aqui fazendo, e é isso que eu pretendo. E aí, nessa troca com vocês, espero que a gente consiga fazer esse caminho juntos. Beleza? Muito obrigada por assistir até aqui. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá!